Fala galera, o Palmeiras conseguiu uma virada épica sobre a LDU e vai à final da Libertadores. O Verdão fez 4-0 no Allianz Parque, reverteu o duelo e disputará o Tetra contra o Flamengo. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando esse jogo entre Palmeiras e LDU. No formato com semifinal, alguém que tinha perdido por 3 gols de diferença na ida conseguiu reverter o placar. Pela primeira vez na história, uma equipe consegue fazer isso e essa equipe é o Palmeiras, que lotou o Allianz Parque, que fez uma festa linda e que conseguiu escalar aquele Everest que a gente estava falando. Chegou no topo. E esse cara aí, o Rafael Veiga, hein? Noite de redenção para Rafael Veiga, que fez 2 gols, que brilhou. Vitor Roque perdeu um gol, mas participou, deu uma belíssima assistência para o Rafael Veiga, num dos gols do Palmeiras. Noite também de Bruno Fux, que ganhou a confiança do treinador, mesmo tendo ido mal naquele jogo contra o Flamengo. E foi um dos caras que fez gol também. Noite de Abel Ferreira, que apostou em Alan, que apostou em Sousa, e os dois conversaram para o primeiro gol do Palmeiras. Que no segundo tempo tirou o Maurício e pôs o Veiga. O que aconteceu? Gol do Veiga. Uma noite perfeita para treinador, para jogadores, para o torcedor, para o futebol. Tem gente pagando promessa aí, meu amigo, que não é fácil. Tirar um 3-0 só com promessa mesmo. E o Palmeiras consegue estar em mais uma decisão. E mais uma vez, a final da Libertadores da América é brasileira, num jogo com inúmeros ingredientes, das duas melhores equipes do país que vão proporcionar uma final daquelas, do tamanho que a Libertadores merece. Tá aí o Abel, emocionado, chorando, se prepara para o homem na coletiva hoje e olha, o Linha de Passe vai acompanhar todos os detalhes. A gente vai ouvir os jogadores, a gente vai ouvir o Abel Ferreira, a gente vai tratar de toda a repercussão do jogo, o pessoal ainda abraçar lá o Abel, que realmente não foi fácil e possivelmente, vou até discutir isso aqui à mesa, hein? Talvez o maior feito da era Abel Ferreira. O maior feito do Palmeiras na era Abel Ferreira. Vamos discutir tudo isso com o Gustavo Zupac, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e também com o Pedro Ivo Almeida, que acabou de chegar da Argentina, cobriu o Flamengo ontem e já está nessa aqui para também falar dessa classificação do Palmeiras. Vou repetir, Palmeiras e Flamengo, dia 29 de novembro em Lima, no Peru, com cobertura da ESPN, do Disney Plus. Você vai acompanhar a gente no YouTube também, uma super cobertura daqui a um mês. O jogo do ano. E você vai acompanhar com a gente. Boa noite, Jean Oddi. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, no futebol muitas vezes a gente abusa do adjetivo épico, histórico e tudo mais. Hoje certamente não é abusar dizer que a virada do Palmeiras foi uma virada épica. Porque quando acabou o jogo em Quito, a gente até falou, se tem um time que pelo seu histórico, pela qualidade do seu treinador, pela maneira como seus jogadores se comportam dentro de campo, que pode virar um confronto como esse, este time é o Palmeiras do Abel Ferreira. Claro, era possível, mas não era provável. Era muito difícil que isso acontecesse. E o Palmeiras fez o que era necessário para conseguir isso. E aí, assim, esses caras têm que ser reconhecidos independentemente do que aconteça daqui até o fim da temporada. Eu insisto sempre nisso, porque a gente transforma heróis em vilões e vilões em heróis muito rápido no futebol brasileiro. E esses caras há pouco estavam sendo transformados em vilões. Em heróis muito rápido no futebol brasileiro. E esses caras há pouco estavam sendo transformados em vilões. Esse técnico absurdo que o Palmeiras tem estava sendo transformado em vilão. E ele tem méritos absurdos nessa vitória de hoje, né? As novidades do time hoje foram Fux, o Sousa, o Alan e o Veiga entrando no segundo tempo. O Veiga entrando no segundo tempo. Os Metendo 2 gols, cara. foram marcados por estes jogadores. Então, assim, é absurdo o que o Palmeiras fez. Ainda que fosse possível, ainda que a gente soubesse da capacidade desse elenco, a gente sabia que era muito difícil e os caras conseguiram. Então, realmente, é daqueles dias que só vamos ter espaço para elogio. É claro que depois a gente analisa tudo, a final e etc. Mas realmente foi um feito histórico. Hoje dá para dizer sem medo de exagerar no adjetivo.
Vem no YouTube com a gente, que a gente tá no YouTube também aqui, esse Linha de Passe, para tratar dessa goleada do Palmeiras e a classificação histórica do Verdão. Histórica para a história do Palmeiras, para a história do Abel Ferreira, para a história da competição. Repito, ninguém tinha conseguido fazer isso numa semifinal. Reverter um 3-0, ninguém tinha conseguido até hoje. E o Palmeiras conseguiu, então tem muitos ingredientes, muitos personagens para a gente tratar. Pedro Ivo Almeida, tudo bem? Tudo bem, William? Abraço a você, Zupa, Jean Birra, um fã do esporte, em especial, claro, ao palmeirense aqui com a gente. É assustador, né? Porque é claro que o Jean falou do épico, a gente vai cair em muitos adjetivos e hoje não é algo... E a gente sabe que a gente senta aqui não fica nessa de buscar adjetivo para tudo, para qualquer coisa. Isso aqui é assustador, como esse Palmeiras. Por mais que a gente tenha sentado aqui há exatamente uma semana e a gente começou um debate naquele Linha de Passe sobre é possível, não é possível por ser o Abel, é possível pelo que você vinha jogando, foi um ponto fora da curva essa partida, foi só altitude, não foi... A gente debateu muito, mas nunca se duvidou desse Palmeiras, do torcedor mais apaixonado, do torcedor mais empolgado, claro, mas até daquele torcedor rival que queria ver. Nunca se duvidou exatamente. Esse Palmeiras, ele sempre coloca uma ponta de dúvida quando o cenário parece absolutamente adverso. Eu vou me permitir fazer uma comparação, porque a gente gosta tanto de comparações e adjetivos também. A gente começa a atingir um nível, num cenário de competição continental, que é aquela história que durante muitos anos se falou recentemente do Real Madrid na Europa, que às vezes não é exatamente o melhor cenário, não é exatamente o que se pode fazer, não é o que o jogo se apresenta, mas é um time tão acostumado ao tipo de competição, tão acostumado a ser vitorioso, tão acostumado a brigar, tão acostumado a disputar, que até quando tudo parece que vai jogar contra, aquele time consegue fazer. Só que um pouquinho além. Você olha para o jogo de hoje, o Palmeiras sabe exatamente por que ele construiu esse resultado. A gente também não pode só deixar no campo, sabe, do subjetivo, do lúdico, de tudo mais. O Palmeiras sabe, o Abel sabe como ele montou esse time, o Abel sabe como ele buscou esse resultado. E também falávamos aqui na semana passada que a LDU tinha problemas, não era aquele melhor time do mundo, não sei, tinha brecha. Então aconteceu, o Palmeiras também em algum momento deixou a LDU achar que teria um pouquinho da bola. Os 3 primeiros gols do Palmeiras nascem de momentos que a LDU tinha 5, 6 homens além do meio de campo. O Palmeiras sabe espetar, é letal, tentou no início do jogo por dentro, depois levantando bola, depois aproveitando quando a equipe saía. Então tem muita maneira de se buscar para construir um resultado esse Palmeiras. E é muito complicado pensar em algo maior do que isso para celebrar esse mais um aniversário de permanência do Abel. E sim, em alguns momentos a gente precisa ser superlativo. Assustador, como eu falei no início, porque quem está do outro lado, olhando para esse time finalista agora, está pensando, entendendo do que ele é capaz, seja no segundo tempo de um jogo único, seja em poucos minutos, seja desde o início. É impressionante. E como sai o Palmeiras dessa partida? Veiga, Vitor, Alan. O Alan precisa falar. O Alan acho que vai merecer um capítulo à parte nessa partida. Então é muito interessante o que esse Palmeiras, muito grande, cada vez maior no cenário continental, faz. Meu boa noite também especial, já que está sempre todo mundo preocupado, é quem está sempre preocupado, os fiscais do morro do nosso programa. Então uma final brasileira é para deixar todo mundo sim, sorridente, todo mundo feliz, animado, né? Empolgado. Quem gosta de futebol, quem gosta de problema e outras coisas, a gente vê depois. Quem gosta de problema aqui procura e quem gosta de futebol vai achar no dia 29 de novembro uma baita decisão de Libertadores da América. Falei os 2 melhores times do Brasil, não os 2 melhores do continente. Chega a decisão da Libertadores, os 2 melhores times do continente. A decisão é incontestável. Incontestável. Os 2 melhores estão lá. Paulo Calçade está com a gente, daqui a pouco aciona aqui o Zupac, também o Vitor Birner. Vamos lá. O Paulo Calçade pedindo passagem. Calçade, tem muita coisa para a gente falar do jogo, personagens e tal, etc. Mas eu queria aproveitar bastante da tua experiência mesmo na cobertura do jornalismo esportivo. Cara, são muitos jogos, muita coisa que você já viu. Ou aqui de estúdio, ou que você viu presencialmente e tal, muitos anos décadas de cobertura. Queria te perguntar a tua experiência com relação ao que aconteceu hoje aí no Allianz Parque. Tá assim, entre as maiores coisas que você viu dentro da tua carreira, essa virada épica aí do Palmeiras, que nunca tinha acontecido na Libertadores, uma semifinal assim. Tudo bem? Ufa, olá William, Ufa. Olá companheiros, olá fã de esportes. Esses jogos são maravilhosos porque a gente termina, só quem termina ele nesse estado sabe, é adrenalina, você parece que correu, que jogou, porque são 90 minutos que parece que duraram 3 horas, né? Isso é lindo de ver. Eu tenho um bordão, eu falo assim, eu respeito o futebol, então eu não gosto de não ficar, sabe, essas coisas de ou já acabou, ou já ganhou, tal, né? Não
não é muito um caminho legal de se adotar, porque o futebol, às vezes, ele é mágico. E foi uma noite mágica, foi realmente uma noite daquelas para a gente guardar com emoção e lembrar por muito tempo. Porque se o Palmeiras também tinha tomado 3 numa semifinal de Libertadores, e isso é raro, também o Palmeiras poderia jogar em casa muito bem. O que aconteceu em Quito, eu lembro a palavra que eu usei no linha de passe, nesta mesma situação uma semana atrás, é assustador, porque o Palmeiras não competiu em Quito. O Palmeiras deixou o meio de campo vazio, permitiu que a LDU jogasse, e aquelas premissas que estavam lá em Quito e que fizeram a LDU marcar 3 gols, elas aqui não valeram. E era um Palmeiras bem diferente, era um Palmeiras assim, foi uma obra perfeita do seu autor, o Abel Ferreira, né? O Piquerez jogando por dentro do meio de campo, quando necessário ele abria e caminhava pela lateral, mas ele era o apoio ao Andrés Pereira e ao Maurício, 3 jogadores no centro, para tentar barrar um lado que era muito forte da LDU, com o Villamil, o Grueso, que hoje jogou um passinho atrás, porque ele atuou um pouco mais adiantado lá em Quito, voltou o Cornejo, mas o Palmeiras dominou. Então o Palmeiras ganhou as divididas, o Palmeiras lutou muito mais do que nós vimos na altitude, mas lá não foi só a altitude, foi além da altitude. Por isso que eu fiquei assustado, foi surpreendente. E hoje o Palmeiras, não digo que surpreendeu, porque o Palmeiras mostrou do que ele é capaz neste período, nesses últimos anos, com o Abel Ferreira, realmente as coisas acontecem. E ele parecia ter uma certeza, né, sobre tudo que ocorreu aqui, esse cenário, que ele disse, né, é muito tempo. E o Palmeiras jogou direitinho, o Palmeiras foi consciente, o Palmeiras não queimou a bola, né, ficou desesperado. E aquele gol do Fux no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, ali deu ao Palmeiras a certeza de que pelo menos chegaria nos pênaltis, porque faria o 3º gol, e fez o 4º também, com o Veiga, que marcou 2, com o Vitor Roque, que deu 2 assistências. Então foi um Palmeiras gigante. O Alan no mano a mano, e aí vem a grande derrapada. Se o Abel derrapou em Quito, e eu entendo que o elenco do Thiago Nunes ele é curto, ele não tinha jogador para colocar, e ele colocou um jogador no lado esquerdo para barrar o Alan, ou para barrar quem viesse por aquele setor, porque na cartilha do futebol, o que tinha que acontecer? O Palmeiras expandir a sua atuação no campo, alargar o campo, ter um jogador numa beirada, outro na outra. Era Sousa e também o Alan, para poder jogar por dentro, jogar com o passe do Andréas, jogar com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, né? E o Coelho, mas levou um baile do Alan, mas um baile, porque não dava, era outra rotação. O Coelho, em 11 partidas de Libertadores da América, da LDU até então, tinha jogado 33 minutos, era uma aposta complicada, e o Palmeiras começou a ganhar o jogo ali. O Palmeiras foi muito bem, o que a gente viu aqui é épico, é histórico, e é impressionante, né, de ver a reação dos torcedores, que ficou todo mundo ensandecido. Foi realmente um jogaço. Um jogaço. E mais uma final brasileira. Mais uma final entre Palmeiras e Flamengo. Desta vez com Andrés Pereira no lado verde. E o que ele jogou hoje não está escrito. Tô falando, tem tantos ingredientes nessa decisão, meu Deus do céu, tem assunto. Tem um mês até a final, a gente vai ter assunto para o mês inteiro, isso aí não vai faltar. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo não vai faltar assunto, viu? Aliás, a gente falando mais uma final brasileira, nos últimos 10 finalistas de Libertadores, 9 brasileiros, 9. Só o Boca furou a fila aí contra o Fluminense, mas ainda assim o Fluminense foi o campeão da Libertadores. Vitor Birner, boa noite. Hoje deu tudo certo, o que deu tudo errado, com opções do Abel, inclusive, que ele tentou consertar e não deu certo lá em Quito. Hoje, onde o cara tocou, virou ouro, hein? Impressionante. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Jean, ao Zupac, ao Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Ele fez um time muito agressivo em todos os setores, com muita força, principalmente pelos lados. Alan, é a marca do Abel para mim, a assinatura do Abel nesse jogo, tem várias. Mas a assinatura para mim é o Alan. Para mim ele foi o melhor jogador em campo.
É óbvio que a entrada do Veiga, que é um jogador mítico na história do clube, que faz os gols no segundo tempo, tem várias coisas, mas eu acho que a sacada do Alan pelo lado direito, deixando os jogadores experientes no banco de reservas, jogador que no mano a mano, junto com o Maurício ali, ele destruiu o sistema de marcação adversário com jogadas individuais, porque ele não foi parado e tem tudo que culmina no lance do pênalti, do terceiro gol, que é, para mim, o lance que... Assim, ali era muito óbvio que ia sair o quarto, né? Era o que faltava para tornar óbvio isso. Do outro lado, com o Piquerez e o Sousa também, no lado esquerdo muito forte. O Andrés, entre eles, com muita facilidade, jogando com liberdade. E os zagueiros construindo. E a LDU entrou para jogar. Quando entrou para jogar, ela errou feio. Ela não tem como jogar com o Palmeiras. Com todo respeito... o Palmeiras não é o São Paulo do Casares, do Rigoni e do Crespo. O Palmeiras é um time competitivo, forte, intenso, acostumado a decisões. Não me espanta o resultado. Eu acho o resultado épico, histórico, mas olhando a força do Palmeiras, a gente falava disso na segunda-feira, eu achava plenamente possível virar. E o Palmeiras precisava fazer um jogo com a cara do Palmeiras. Um jogo com a cara do Palmeiras que vinha goleando no Campeonato Brasileiro, com exceção das últimas rodadas e em alguns momentos sendo avassalador. Hoje o Palmeiras subiu um degrau em relação àquilo. O mata-mata tirou ainda mais do time, tornou o time mais competitivo, com mais fome de vitória. E aí você olha em cada lance, primeiro gol, a reação dos jogadores, muito mais que comemorar, coloca a bola no meio, segundo gol, terceiro gol dos Pênaltis, o Veiga pega a bola, coloca embaixo do braço, corre para o meio campo, ou seja, todo mundo ali sabia que ia dar. E a arquibancada foi junto e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Os dois melhores times do continente estão na final e essa final vai ser turbinada porque, além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, tem uma disputa do título do Campeonato Brasileiro. E os dois estão lá na briga, vai ficar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, companheiros. Um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Evidente que também teve. Um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que a gente é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a comissão técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação, uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. É tipo 2 décadas. Talvez é mais improvável uma comissão técnica ficar 5 anos aqui do que ficar década na Inglaterra. E é muito simbólico que isso que a gente viu hoje no Allianz tenha acontecido nesse dia, porque acho que uma grande marca desse trabalho do Abel, que já teve vários momentos épicos, você destacou esse talvez como o maior, a final de Montevideo é outra, a arrancada do Brasileiro... O jogo contra o Botafogo é incrível. Sim, ali talvez fosse um feito mais improvável, porque você está perdendo por 3-0 no primeiro tempo. E um outro time que joga muita bola na casa dele. Mas a arrancada como um todo no Brasileiro de 23, e o que me chama a atenção, e hoje foi uma prova cabal disso, é que esses grandes momentos desse trabalho, eles vêm muito, não unicamente, mas muito pela interferência do Abel Ferreira. Tem as digitais do Abel Ferreira. Né? E o futebol, muitas vezes ele é exato, mas outras ele é aquela surra de oportunidades. Né? Então, o mesmo Abel que foi criticado com fundamento pelas escolhas que não se mostraram acertadas para o jogo da semana passada, teve a chance de mudar o caminho e mudou o caminho. E o Palmeiras venceu o jogo como venceu, muito pelas escolhas que ele fez. E ele deu a letra. Na entrevista de chegada que a gente mostra, a entrevista Comebol de chegada... 11/11 da Black Friday no Mercado Livre com a infiltração, e foi exatamente o que ele fez. O Sousa aberto por um lado, o Alan aberto por outro, esticando a linha de 5 da LDU. E se você vê, especialmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras teve muito mais volume de coordenação, né? O segundo tempo foi mais na força, mas no primeiro tempo, muito volume de coordenação, muita jogada por dentro, espaço por dentro que foi criado pela abertura da linha defensiva. Então, assim, todos os adjetivos são válidos, a classificação ela é espetacular. Essa, para mim, é a imagem. Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça do Abel, onde ele, mais uma vez, conseguiu cravar a digital dele no momento épico, incrível da história do Palmeiras.
e aquilo que o Jean falou sobre as críticas que a comissão técnica sofreu, hoje é um dia que aquele torcedor que na Copa do Brasil foi lá mandar o Abel tomar caju, pedir para o Abel sair do Palmeiras, aquelas pessoas que falaram que o ciclo do Abel tinha acabado, essas pessoas hoje devem estar envergonhadas, porque são palmeirenses e amam o Palmeiras e querem o melhor do Palmeiras, não questiono. Mas hoje é um dia de hora de botar a cabecinha no travesseiro, pedir perdão pela blasfêmia. Até porque, né, Zupa, acho que assim, era a capacidade dessa comissão técnica, especificamente do Abel, sempre esteve muito clara, sempre foi muito óbvia. Eu acho que ninguém acerta o tempo todo, nenhum jogador joga em mais alto nível o tempo todo. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes trocas por razões técnicas, eram trocas para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu hoje. Para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu nos 4-3 com o Botafogo. Para manter um time que tivesse o espírito do que a torcida chama do time da virada. Eu acho que esse espírito, ele consegue muito por conta das escolhas das peças, dos jogadores. Porque o time é outro, né? O time é outro. Especialmente o desse ano, né? A reformulação, inclusive, foi motivo do time demorar para encaixar. E muda o time, muda o elenco, rejuvenesce o elenco. O Palmeiras tem, acho que, o segundo time mais jovem da Série A, em média, e o perfil do time não muda. Então, essa é a questão, porque o time muda do ponto de vista técnico, você pode achar, muita gente acha que esse é o melhor elenco, e talvez seja, tecnicamente falando. Eu acho que sim. Então, assim, as coisas mudam. Você teve nos primeiros anos do Abel um time que jogava completamente retraído e que explorava a velocidade com o Rony e com o Veiga até, né, que muitas vezes jogava isolado com o Rony na frente. O time do Abel já mudou muito a maneira de jogar, mas se tem uma coisa que não muda, é o espírito que a gente viu hoje. Inclusive, e isso eu gosto de ressaltar, nas eliminações. Porque olha como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Sim. A Libertadores do ano passado. Vai para o ano retrasado, pega o jogo com o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time do qual o torcedor, que muitas vezes, e aí eu estou falando torcedor brasileiro de maneira geral, que pede empenho, dedicação, raça, amor à camisa, honrem essa camisa, aqueles papos todos, esses caras entregam isso o tempo todo. Vão ganhar, vão perder, o futebol é desse jeito. Hoje você tem um grupo muito técnico que, se você tem esse espírito, mais a qualidade técnica desse elenco, a tendência é você brigar para chegar longe. Eles estão chegando longe, porque estão brigando por título brasileiro e Libertadores. São dois timaços, são dois técnicos de altíssima capacidade, um iniciando a carreira, o outro já mais consolidado. E aí qualquer um pode ganhar. E acho que essa questão é importante, cara. A gente saber avaliar qualidades de profissionais no futebol brasileiro, independentemente de se o time está ganhando ou não o tempo todo. Fala aí, O grande personagem da noite é Rafael Veiga, um dos maiores ídolos da era Abel Ferreira. O meia vem de uma temporada de baixa, inclusive perdendo a posição de inquestionável na equipe do português. Nesta quinta, ele saiu do banco, anotou o terceiro e o quarto gol e terminou como o responsável pela virada que levou o Palmeiras à decisão da Libertadores. Com o tetra em vista, o Palmeiras disputará pela 7ª vez uma decisão de Conmebol Libertadores. Nenhum time brasileiro esteve tantas vezes em uma final da principal competição sul-americana. É a terceira decisão sob o comando de Abel Ferreira. Nunca um clube reverteu um quadro tão difícil quanto o Palmeiras desta quinta-feira. O Verdão de Veiga, Fux, Sosa e Abel Ferreira foi o primeiro time a sair de um 3-0 no jogo de ida para uma classificação. Mais um registro histórico para o Alviverde. Abel Ferreira fez 2 mudanças que se mostraram decisivas para a virada palmeirense. As entradas de Alan e Sosa na equipe titular. A dupla foi fundamental para a pressão alviverde, participando dos gols na etapa inicial.
O primeiro gol, por exemplo, saiu de um cruzamento do jovem da base palmeirense para a cabeçada certeira do paraguaio. A decisão entre Palmeiras e Flamengo será disputada no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O Palmeiras cumpriu metade da missão na primeira etapa, com uma escalação ofensiva de Abel Ferreira. O Verdão pressionou a LDU e dominou completamente os primeiros 45 minutos. O ritmo intenso e a pressão não demoraram a fazer efeito. Aos 19 minutos, Alan, que ganhou a posição nesta quinta-feira, cruzou na medida para Sosa desviar de cabeça e abrir o placar no Allianz Parque. O gol trouxe empolgação e incendiou ainda mais o clima no estádio palmeirense. Em contrapartida, a LDU pouco ameaçava e não conseguia encaixar os contra-ataques. O ritmo do time da casa acabou recompensado no último lance da primeira etapa, em jogada ensaiada na bola parada. Bruno Fux chutou forte para vencer Domingues e fazer 2-0. O resultado da primeira etapa mudou o panorama da partida. A LDU sentiu a pressão, enquanto o Palmeiras superava o cansaço para manter o ritmo alto na busca pela virada. Foi quando Abel Ferreira recorreu a um dos principais nomes de sua passagem pelo clube para conseguir a virada épica, Rafael Veiga. O meia, no primeiro lance, cobrou falta perigosa e ganhou confiança. Aos 22 minutos, Veiga lançou grande bola para Vitor Roque e recebeu de volta dentro da área para finalizar cara a cara com Domingues. 10 minutos depois, Alan fez grande jogada pela direita e acabou derrubado dentro da área. O mesmo Veiga chamou a responsabilidade, cobrou o pênalti no meio do gol e concretizou a missão impossível.